Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia. Hoje num cenário mais bonito, com flores aqui no jardim da minha sogra. Para a gente ilustrar e contar um pouquinho sobre o que aconteceu com Jesus após ele ter morrido na cruz, ter ressuscitado, aparecido aos discípulos. A gente vai ler alguns textos e as bases do que eu vou falar está em Mateus 24, Lucas 24, a gente vai ler aqui também Atos 1. Se você tem Bíblia aí, abre a sua Bíblia para a gente ler junto. Diz assim, Atos foi escrito pelo próprio evangelista Lucas, né? Diz assim: em meu livro anterior, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas narra no evangelho tudo que Jesus fez, ele narra desde o nascimento de Jesus até o momento que ele ressuscita, está com os discípulos. A gente vai falar aqui também o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu e ressuscitou, o que aconteceu, né? Então, Jesus fazia e ensinava as coisas às pessoas, até que o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então, Jesus foi levado aos céus. A gente vai saber aqui como ele foi levado aos céus. Ele não morreu de novo. A Bíblia narra de algumas pessoas que foram ressuscitadas. Talita, né? Fala também principalmente de Lázaro, mas esses foram ressuscitados, morreram, foram ressuscitados por Jesus, mas eles voltaram a morrer. Mas Jesus não foi ressuscitado em forma corpórea, foi com um corpo glorificado, um corpo espiritual que passava paredes, mas também se alimentava. Esse é o corpo que nós esperamos após a morte também ter, com a volta de Cristo. A gente vai falar sobre isso também. Até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Então, após a ressurreição, Jesus apareceu a vários deles por um tempo de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, esse é o tempo que vai restaurar Israel? Nós também somos tentados a descobrir os tempos, as épocas, mas Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas, né, Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus dá um recado para eles antes de subir aos céus: fique aqui. Vocês vão ser revestidos de poder com um objetivo de testemunhar tudo que vocês viram, do que eu fiz, do que eu operei, e deu o milagre da salvação. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Olhavam para cima. De repente, diante deles, 2 homens vestidos de branco, talvez os mesmos anjos que falaram para as mulheres, porque elas estavam procurando num túmulo quem estava vivo, e disse assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que viu subir. Então, após a crucificação, após a morte de Jesus, após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e a muitas outras pessoas. Aqui é narrado que cerca de 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus. Ele teve a sua ascensão aos céus e foi às nuvens. Mas aqui é falado uma coisa muito importante que os anjos falam: do jeito que ele subiu, ele vai voltar. E Mateus diz que Jesus vai voltar nas nuvens para buscar os cristãos verdadeiros. Depois você pode ler lá também. Em Apocalipse, capítulo 1, um texto muito lindo, diz assim, capítulo 1, versículo 5, a segunda parte do versículo 5, diz assim, sobre Jesus: ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nós já sabemos essa mensagem da Páscoa, mas é importante a gente relembrar sobre isso. E nos constituiu reino e sacerdotes.
agora nós estamos um dia após a Páscoa. Eu estou gravando aqui no domingo de Páscoa, mas esse vídeo vai ser postado após a Páscoa. A gente não pode deixar isso apagar dos nossos corações, essa mensagem da salvação. E ainda Jesus diz assim, que João diz sobre Jesus, fala assim, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então nós ficamos aqui neste mundo após a ressurreição de Jesus para espalhar o Evangelho através do poder do Espírito Santo que nós lemos em Atos, que veio aos cristãos, e quando a gente é cristão, a gente toma a decisão de seguir a Cristo de verdade, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração. E diz que não é por acaso, você não recebeu isso para só você ser abençoado. Você recebe o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, para contar para outras pessoas o que Jesus fez, os milagres que ele fez em toda a Escritura, mas também na sua vida. E continua assim, a ele seja a glória, poder e para todos sempre. Amém. Eis que ele vem. Então, o próximo evento espiritual que nós estamos aguardando, o próximo grande evento, assim como no Velho Testamento, os judeus aguardavam um Salvador, nós, cristãos verdadeiros, nós aguardamos a volta de Jesus, que será de repente, será nas nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até aqueles o que os transpassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Vai ser um momento muito marcante. Para o cristão verdadeiro vai ser um momento de festa. Mas para aqueles que ainda não tomaram a decisão de ter Jesus na sua vida, ter Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, vai ser muito difícil. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para você, para te incentivar e te encorajar, espalhar essa mensagem de salvação para outras pessoas e falar que existe um evento próximo a acontecer, que Jesus vai voltar. E sabe por que Jesus não veio? A Bíblia diz em 2 Pedro que Deus é misericordioso. Alguns podem dizer, nossa, passou 2000 anos, até os apóstolos esperavam Jesus voltar em breve. Mas Deus é misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca. Ao contrário, Ele quer que todos se arrependam e venham fazer parte do seu reino. Se você está viva, você está vendo esse vídeo, você está viva, você tem a oportunidade de tomar essa decisão de ter Jesus como seu Salvador, mas ter Jesus como Senhor. E se você já tomou essa decisão de verdade na sua vida, você tem o Espírito Santo. E você não recebe o Espírito Santo por qualquer motivo, você recebe o Espírito Santo para testemunhar do poder de Deus na vida de outras pessoas. Deus te chama, e esse é o chamado que Ele dá no final de Mateus aos discípulos, e de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar tudo que eu vos ensinei. A obedecer, a guardar e obedecer tudo que eu ensinei. Eu tenho tentado feito isso, não sou perfeita, mas eu tenho tentado fazer isso. Eu te incentivo a fazer isso também. Pegar, ler a Bíblia todos os dias, incentivar outras pessoas a ler com você. É muito importante. Assim como Cristo foi aos céus e foi embora no meio das nuvens, Ele vai voltar no meio das nuvens. É muito importante dizer também para você, porque a gente não pode se esquecer disso. Lembra as mulheres que foram ao túmulo? Jesus tinha avisado elas que Ele ia ressuscitar no terceiro dia. E os anjos falam, vocês se esqueceram? Lembre-se do que Ele te disse. Daí elas lembraram, Jesus falou mesmo que Ele ia ressuscitar. Naquele momento elas lembraram. Mas eu quero que você lembre agora da promessa que Jesus fez. Ele vai voltar buscar os cristãos verdadeiros. Não é uma religião única, mas é todo cristão verdadeiro que segue, que o adora como o único e suficiente Salvador, que presta culto a Ele, que louva, que vive conforme os seus preceitos. A sua volta é breve. Que você esteja preparada. E se prepare também pregando o Evangelho a outras pessoas. Que Deus te abençoe do fundo do meu coração e te desejo que a Páscoa que passou nesse ano não faça só sentido nesse domingo, mas que faça sentido nessa segunda-feira e nos próximos dias da sua vida. Que você sempre celebre, que você se alegre, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar esperança de vida eterna e Ele virá nos buscar. Que você possa estar preparada. Um grande abraço bem apertado nesse lugar maravilhoso que eu estou aqui. Que a Amiga Bíblia seja sua melhor amiga. Um grande abraço e até o próximo vídeo.